dívida. Deixa eu explicar isso melhor. Quando a mulher olhava para a sua dívida, diante do que ela era, diante do que ela viveu, ela então podia dizer que ela devia, e foi isso que ela disse com a atitude dela para com o Senhor, que ela devia 500 denários. Ela devia tudo. Mas quando o fariseu olhava para a vida dele, olha, ele era um homem bom, ele era um homem digno, senão ele nem seria um fariseu, correto? Ele era um homem respeitador da religião. Quem sabe era um homem que dava o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. E que fazia suas orações. Quem sabe talvez como aquele que orou com o publicano do seu lado, dizendo, eu não sou como este publicano. Então, sim, no sentido de obras externas, há uma diferença de dívida que pode ser reconhecida na consciência. Entenda bem, na consciência. Então, na consciência dele, quando ele olha para a vida dele, para as obras dele, para o que ele é, o máximo que ele poderia reconhecer, talvez, é que ele devesse 50 denários. Entendeu? De uma vida digna, uma vida justa, uma vida normal, uma vida honrada. Ou seja, o fariseu se achava bonito, bacana, todo maravilhoso. E hoje? 95% das pessoas também se acham. Ou alguém se acha como essa mulher, espiritualmente falando. Vamos continuar vendo a comparação? De Cristo, hein? Não é minha. Aquela mulher, quando olha para a sua vida, ela deve 500 denários. E a sua consciência diz isso. Mas isso ainda não é o importante. Porque embora, quanto ao que a consciência testifica sobre as obras de cada um, 50 ou 500, para o Senhor, essa não é a contagem. Para o Senhor, o fato é que nenhum dos dois tinha como pagar. Esse é o ponto. Então o Senhor vai entrar Daí que Jesus Cristo encarnou para poder anunciar o reino, testificar o reino, criar todo o que seria, o que é o Segundo Testamento. E ao morrer naquela cruz, ele compra a alma daqueles que creem naquela morte e ressurreição. Ninguém consegue pagar. Veja, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E só deixamos de estar morto em delitos e pecados, esse morto é espiritual, se nós ressuscitarmos com Cristo. Quantos de nós nasceram de novo? Quantos de nós está sendo testemunho de Cristo? Quanto de nós está vendo as circunstâncias más como uma oportunidade que Deus está dando para nós nos desenvolvermos espiritualmente? Muito pouco. E por isso que nós fazemos esse trabalho da academia, testificando isso em nós e conclamando pessoas para participarem da academia, divulgarem a academia e todo o trabalho da academia. Que apesar de falar de empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro, é porque todo mundo pode ser um empreendedor geotécnico. E esse é o desafio que eu faço para os senhores, para a gente empreender geotecnia. Por causa da vida espiritual, não é por causa de dinheiro. Dinheiro é consequência, Deus vai dar o que Ele quer dar para cada um. Mas nós temos que fazer a nossa parte, ser governado pelo Espírito Santo de Deus. o cerne da questão. E vai nos ajudar a entender um dos erros na compreensão dessa parábola aí, é achar que porque a mulher amou, ela foi perdoada. Cuidado com essa ideia, ela está completamente errada. A própria parábola, o Senhor já está falando de dois credores que foram perdoados. Então não está dizendo que o amor veio primeiro, está dizendo que o perdão veio primeiro. Tanto é que mais à frente ele vai dizer, a quem pouco se perdoa, então pouco ama. Então o amor não está à frente do perdão. É o perdão que é prévio ao amor. Certo? Então isso é importante ficar claro.
Senão vamos atribuir Então, méritos à mulher. Por que o Senhor perdoou essa mulher? Porque ela muito amou o Senhor. Cuidado, porque não é isso que o texto está ensinando. Nem aqui, nem em nenhum lugar, né, do Novo Testamento. Então, então, senhor, a história do perdão, né? Eu vejo pessoas que elas não conseguem perdoar. Elas não perdoam. Falam de Deus, falam que entendem a Bíblia, até leem a Bíblia, até conhecem talvez a Bíblia melhor que eu, mas não perdoam. Por que que ela não perdoa? Por que ela não vê a necessidade de perdoar o outro? Se todos nós somos contaminados pelo ego, pela carne, pelo mundo, porque essa pessoa que não perdoa, ela é obnubilada, ela é cegada ao ver o problema nela. E ao não ver o problema nela, ela não perdoa o outro. Ao contrário, ela espizinha o outro. Típico de Lúcifer. Porque essa pessoa está sem a proteção de Deus, apesar de ser uma religiosa. Muito triste. depois de, voltando ao verso 38, as três palavras ali, ela rega, ou seja, ela chega atrás dos pés do Senhor, chorando, regando com suas lágrimas, enxugando com seus próprios cabelos e beijando-lhe os pés, ungia com unguento. Então o fariseu tem essa avaliação que nós já citamos no verso 39, não é? Se ele fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher. Então no verso 40, o Senhor vai iniciar essa parábola dos dois devedores, como já mencionamos. Ele anuncia essa parábola maravilhosa, e no verso 42, parte final, ele diz assim: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Você está vendo de novo que o perdão vem primeiro? Quem amará mais? Aquele que experimentou mais profundamente o que significa perdão. Né? É, verso. Perdão está ligado a arrependimento, a humildade, a perdoar o outro. E esse perdão é o que Deus, através do seu filho que morreu na cruz, fez aquele que nasceu de novo. Está perdoado. Agora entra em processo de metamorfose. Senão amanhã, às 10 horas, se Deus quiser, nós estamos aqui com a nossa mentoria, né? Onde que sempre a gente foca a mentoria como transformação da mente. Verso 43, mais uma vez nós vemos a atitude do fariseu como que impávido. Olha essa resposta que interessante. O Senhor fez a pergunta: qual deles, portanto, o amará mais, dos dois que foram perdoados? E o fariseu deve ter enchido seu peito assim e respondido: suponho que aquele a quem mais perdoou. Esse é o fariseu. Esse é o espírito dele. Quase como fazendo assim com as suas unhas, assim, não. Eu suponho que seja Metido. aquele a quem mais for perdoado. Como dizer, mas isso é uma coisa lógica, é uma coisa óbvia, Ele enxerga. né? Então, o Senhor prossegue assim: respondeste. Ou seja, senhores, aquela mulher que para o mundo é uma prostituta, uma meretriz, teve toda uma humildade de chegar em Cristo, chegou pelas costas, se ajoelhou, chorou, tipo, pedindo perdão, se arrependeu das coisas que fez. Essa mulher, ela tem uma vida espiritual, ela tem um sentimento espiritual por Cristo. E o que todos nós temos que fazer, independente de quanto. Agora, o fariseu, ele não, ele acha que não tem problema, que ele é bacana. A grande maioria das pessoas estão nessa onda de achar que é bacana.
para Deus. Para o outro, então, ela tem certeza, mas para Deus ela se acha bacana.